Olá pessoal, boa noite. Tô aqui para uma live com convidada e o tema de hoje é sobre os editais de arte que contemplam o papel machê. E aí minha convidada é a Parícia Porto e eu vou esperar aqui as pessoas entrarem, esperar a Parícia entrar também. Boa noite todo mundo que tá entrando, boa noite Silvia. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço live no Instagram. Boa noite Cláudia. Acho que é isso, Cláudia. Nossa, tava tão acostumada agora com o YouTube e agora com o Instagram de novo. Faz tanto tempo que eu não faço live com convidada, mas é por um motivo bem especial hoje, hein? Oi, Adri, boa noite. Quem tá aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que tá vendo uma live minha pela primeira vez? Ai, meu copo de água ficou um pouco longe. Já tô com sede. Vou conversando aqui com vocês até a Parícia chegar. Vamos conversando aqui então. Quem de vocês já aprendeu a papietagem ou papel machê? Já fazem algumas peças? A Silvia sentiu sua falta aqui. Eu pretendo voltar, fazer mais lives aqui no Instagram. É legal, né? Porque a gente tem uma comunicação bem direta aqui. E o bate-papo é bem gostoso também, porque vocês veem perspectiva de outros artistas, outros artesãos, né? Que trabalham com as técnicas, o que eles estão fazendo, as histórias que eles têm para contar. Oi, Rosângela, me dá um lápis. Eu fiz o coelhinho. Ó, a Parícia acabou de entrar. Ela é o Porto BSB. A Adri falou, eu faço e amo. Aparícia, eu vou mandar o convite para você, vai aparecer na sua tela. E aí você aceita. Qualquer coisa, a gente. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que vai dar certo. Acho que é a primeira vez que a Aparícia vai fazer live. Então, deixa eu convidar ela aqui. Porto. Pronto. Ai, funcionou. E agora para vir agora deu. Aparícia! Tudo Aê! bem? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Prazer, tudo bem, e você? Tudo bem também, que alegria poder te receber aqui pra gente bater um papo. Ah, Você tá me felicidade, a ouvindo alegria bem? minha. Hã? Tô. Você tá me Tá ouvindo ótimo o bem? som. Sim, Então tá, deixa eu ver se eu perguntar até pro pessoal que tá assistindo se vocês estão conseguindo ver a gente bem, se tá tranquilo, se tá travando, porque você pra mim tá travando um pouquinho, Aparícia. Eu não sei se é a minha internet. vamos ver se vai funcionar. Mas o som tá Será? ótimo. O som também tá ótimo, eu consigo te ouvir bem. Será que a gente dá uma esperadinha aí nas pessoas para as pessoas entrarem? Pode Faz tanto ser. tempo que eu não faço live no Instagram. Jura? Nossa, eu assisto, eu acho que eu já assisti todas as suas lives. Muito bom. Nossa, eu tenho que voltar. Você viu, só a primeira vez, hein? Sou A muito primeira vez. tímida. Sou Não, muito mas tímida para lá. pode ficar tranquila que vai ser de boa. Que As bom, pessoas estão fico falando feliz. aqui que tá travando um pouquinho É, a sua imagem. Mas a gente faz assim mesmo, porque tá. Pelo menos dá pra ouvir sua voz. Mas a internet que você tá é do celular ou a internet de Wi-Fi é do Wi-Fi e é o mais próximo do roteador, assim. Tô bem na que você sala, conseguiu? bem isso. Tá. Não, mas fica tranquila. Se travar, a gente dá uma pausa e continua. Tá, Bom, essa aqui tá chovendo bastante. deve ser por isso então. Porque aqui em casa, quando chove, fica ruim também. É... Hum. Aparícia, você quer se apresentar para quem não te conhece? Muita gente aqui.
do meu Instagram talvez não conheça, ou algumas pessoas que entraram também aí do seu perfil, depois eu me apresento também. Que bom. Boa noite a todos. É uma honra esse convite. Fiquei muito feliz. Já aceitei de cara. Fiquei um pouco nervosa, né, Sara? Mas a Sara me acalmou. E é um prazer enorme estar colaborando, né, com o artesanato, com o papel machê, difundir tudo que a gente tem a conversar. Eu me chamo Aparícia Porto, sou natural de Teresina, Piauí. Tá ouvindo legal? Tô. Sou natural de Teresina, Piauí. Morei por 6 anos em Cuiabá e atualmente eu moro há 14 anos aqui em Brasília. Sou casada, mãe de uma moça linda de 16 anos e, e é isso, um pouquinho só. Nossa, você então já morou em 3 lugares diferentes. Isso. Eu amei morar em Cuiabá, viu? Minha filha É é mesmo? cuiabana. Aham. Nossa, então bem pertinho daqui. Eu já fui para Cuiabá uma vez só. Mas já fica mais próximo aqui do que Brasília, eu acho. Brasília eu nunca fui, tenho vontade de conhecer. Tinha muitos amigos E de Campo Grande, viu? você tem bastante amigos de Campo Grande? Lá em Cuiabá tinha muita gente que era de Campo Grande. Ah, mas eu tenho bastante assim, o pessoal faz mesmo essa ponte sempre, tipo Cuiabá, Campo Grande, Cuiabá, Campo Grande. Tem muita gente que se conhece assim. E conta pra nós um pouquinho da sua história com o papel machê. Como é que foi? Que você já me contou que começou lá em Teresina, né? No Piauí. Isso. Em 97, foi minha primeira faculdade que eu iniciei de arte plástica. E não consegui concluir o curso na época, porque a Universidade Federal, né, que era a UFP, era uma oscilação muito grande de horários, né? A gente tinha que Uhum, ser realmente só estudante na época, né? Não dava para conciliar trabalho e fora as greves que também existiam na época. uhum, E eu terminei cursando uma outra faculdade, trilhei para uma outra faculdade que era meio período, porque eu tinha uma necessidade de trabalhar, e terminei trilhando um outro caminho para uma outra faculdade. Mas o papel machê, eu tive aulas de papietagem, né? E uhum, também com papel machê na época. E isso eu fiquei apaixonada, ainda fiz alguns trabalhos, mas aí não levei adiante, né? É tão engraçado uhum, isso, porque, como eu até falei para você, tudo que a gente aprende, que a gente se apaixona um dia, a gente pode pôr em prática. Olha só, o tempo que se passou e uhum. aquele amor guardado, e de repente surgiu o momento de pôr em prática, de sair da minha zona de conforto, fazer algo diferente. E eu sou apaixonada. Tudo que eu vou fazer, Sara, eu me dedico, eu me empenho, eu me Você dou, né? mergulha, Muito. vai Eu profundo. estudo, E como estudei é que foi bastante sobre o essa assunto. retomada, assim? Porque você já me contou, mas para as pessoas entenderem o contexto. Você teve esse contato primeiro com o papel machê e papetagem lá na faculdade, e aí você retomou isso. E foi esse ano. E foi esse ano, depois de tanto tempo, né? Uhum, E aí o que que acontece? Surgiu a oportunidade do Sebrae lançar uhum, o edital sobre artesanato. Eles não fecham, eles deixam aberto para você colocar qualquer trabalho de artesanato, só que tem algumas exigências, né? aham. É, algumas colocações. A gente pode estar falando disso, pode estar falando disso, né? Porque Sim, os editais do Sebrae são os editais que dá premiação em dinheiro sim. e troféus e também fazer parte do catálogo. Atualmente, esse que eu estou inscrita é o primeiro, ele vai estar premiando, são 4 categorias: artesão, artesão iniciante, artesão contemporâneo e artesão mestre. Todos eles vão ter primeiro, segundo e terceiro lugar, com premiações em dinheiro e troféu. E também os outros
artesãos que não fizerem parte do primeiro, segundo, terceiro lugar vão fazer parte do catálogo, que é muito importante também, a divulgação muito boa, e vai estar ganhando um certificado de participação. E tem uma Você sabe visibilidade. sim. Ai, desculpa te interromper. Mas esses editais são todos os anos que acontece aí em Brasília, do Sebrae. Você sabe me dizer? Foi o segundo ano. O ano Uhum. passado ele lançou e agora é o segundo ano. As exigências que eles colocam, ter a carteirinha de artesão, ser cadastrado no Uhum. SICAB, que é o Sistema de Informação de Artesanato Brasileiro, é do governo federal ligado, com todos Uhum. esses cadastros de artesãos. E ele busca valorização na viabilidade do artesão, estar divulgando o trabalho, incentivar a questão da cultura e da arte local aqui do Distrito Federal, porque Uhum. eles pedem que você, dentro do edital, eles pedem para que a obra seja o que vai ser avaliado: criatividade, complexidade, acabamento, autenticidade. Hoje em dia eles buscam muito essa questão da originalidade, né, da obra, e Sim. voltada e isso, e da iconografia. Eu até copiei aqui esse nome para estar lendo, porque a iconografia quando a peça tem materiais e características que remetem o cerrado brasileiro. Eles querem Entendi. voltado para essa questão regional, principalmente. E foi Uhum. aí que eu lendo o edital, né, que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu posso até não, digamos, não estar entre os 3 primeiros, mas eu Uhum. segui à risca o que o edital pediu. Essa Sim. questão da autenticidade, da originalidade, porque eu fiz o fruto do jacarandá em papel machê. O que vem a Sim. ser o fruto do jacarandá? Eu até estou com uma aqui para vocês. É uma cápsula lenhosa, ela é muito dura, você não abre ela assim manualmente. E essa abertura ela é feita pela própria natureza. Ela pode chegar até 2 anos ficando na árvore para que depois ela caia, porque ela abre, a natureza é tão perfeita, gente, que ela abre para estar soltando as sementes, que as Praticamente, né? sementes elas são aladas e por si só elas se plantam na natureza. E elas, com o Então, vento, elas se espalham, né? com o vento, é como o IP também, né? E É, aí o que acontece? Esse edital, Sara, ele está lançado, quando eu me cadastrei, foi dia 26/7, em julho. em julho. Então, Uhum. o Sebrae é super organizado, é o Sebrae junto com o BRB, que é um banco daqui de Brasília, onde há esse Uhum. patrocínio, né? Que o primeiro lugar é R$ 10.000, o segundo lugar é R$ 9.000, aliás, é R$ 6.000 e o terceiro lugar R$ 4.000. E aí, em julho, dia 26/7, quando eu me cadastrei, era uma época, julho, agosto, até setembro, era uma época que Brasília estava cheia de jacarandá. Coisa mais linda que aqui fica. Eles têm Uhum. uma flor roxa, ele chega até a ser confundido com o ipê roxo, muita gente tem essa dúvida, só que é o jacarandá, é jacarandá mimoso, que tem esse fruto lenhoso, essa cápsula lenhosa. E aí, o que Uhum. acontece? Quando o edital saiu, foi nessa época, e eu sou apaixonada pelo Cerrado, quem não é, né? É. E aí eu falei assim, gente, eu quero fazer alguma coisa voltado para o Jacarandá, mas o quê, né? Eu ainda cheguei a Uhum. bordar, assim, a cabeça da gente vai a mil, né? Eu bordei ainda o Jacarandá, aí falei assim, não, bordado, já tem uma marca também com relação a bordado no meu trabalho, mas eu Uhum. queria aguçar algo diferente, né? Uhum. E aí sim, aí sobre o edital, voltando, o lançamento foi dia 26/7. Quando sai o lançamento, aí tem o período das inscrições, que foi do dia 26 a 18 de novembro,
Foi bastante tempo até o período da inscrição. Depois disso, existe uma data de Para as validação pessoas da se prepararem. documentação que a gente manda. Eles têm uma validação de toda essa documentação. Depois da validação da documentação, tudo isso online. Tudo isso online a gente fica mandando para eles, né? Aham. Aí eles lançaram a data do 19/9 até o 23/10 para a gente desenvolver o trabalho. Ah, então, o edital é para você enviar um projeto, por exemplo, o projeto do trabalho. E depois você tem a etapa de execução. Etapa de execução. Que, na Entendi. verdade, a gente já começa a pirar a cabeça em julho, né? Já quer fazer, já vai fazendo vários testes, vai, o que fica legal, como que vai apresentar, porque é bem desafiador, né? Fazer algo autoral sobre o Cerrado é desafiador, com a imensidão que ele é, né? E esse edital, ele é para os residentes de Brasília somente? Para os residentes de Brasília, porque a carteira Entendi. de artesão local, né, que tem todos os seus dados, a gente se cadastra pelo. Aí sim, é isso aí depois eu vou estar falando, que é muito importante. Até quem mora em Brasília não sabe, que eu fiquei sabendo, que eu vou estar divulgando para vocês. Sim, aí voltando aqui Então é para o edital, importante aí tem falar o para as período da. pessoas Oi? buscarem na região delas os editais voltados para a cultura. Então, se E você é de tem. São Paulo, você procura a Fundação de Cultura de São Paulo. Não sei nem como é que chama, porque aqui em Mato Grosso do Sul é Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. E sempre são os residentes da região de Mato Grosso do Sul. E tem alguns editais que são da cidade, igual Campo Grande, né, que eu moro. Então, são só para as Sim, pessoas de Campo Grande. sim. É bem interessante essa questão regional, É, né? Aqui a gente está regional. falando do Sebrae, que é o edital deles que vai ter premiação em dinheiro, né? Depois a gente fala desse edital gratuito. Uhum, Aí o que que acontece? Aí a gente desenvolveu a peça nesse período, aí tem o período de entrega da peça. A gente tem, aliás, a gente manda foto. A gente desenvolveu a uhum. peça, aí eu tiro foto, mando foto de todo. Eles dizem lá como que é o PDF, explica tudo direitinho, tudo online. Aí eu mandei para eles. Depois desse período, tem a comissão técnica que faz a avaliação de todas as fotos. E depois da avaliação técnica, nessa avaliação técnica é onde você preenche todo um questionário tanto pessoal, de dados, o que, que você usou em cada detalhe da sua peça. Usei pincel, usei cola, cola de polvilho, usei tinta base d'água, tudo em detalhes. E também, Uhum. aí depois dessa comissão técnica avaliar tudo isso através de foto, existe o dia de deixar a peça pessoalmente para avaliação técnica visual, ver de perto o seu trabalho. Sim. Aí existe toda uma equipe técnica que vai estar avaliando com todos os critérios do PEI, essa comissão técnica. Aí depois da comissão técnica, tudo isso são etapas que a gente pode estar sendo reprovada ao longo desse período, né? Desde julho. Sim. Aí a comissão técnica fez avaliação, que foi agora dia 8 ao dia 11 de novembro, foi recente. Depois da avaliação técnica, essa comissão técnica, aí vem o resultado se a sua peça visivelmente foi aprovada. Nossa, é bem cuidadoso, então. São bem criteriosos. É importante, Uhum. né? Porque Sim. para estar dando todo esse suporte também depois, né? Aí Uhum. depois disso é que vem agora que a gente está passando a votação popular, inclusive que era para ir até o dia 24, e já foi, hoje saiu um novo edital, a gente tem que estar sempre olhando o edital, que no caso agora jogou para o dia 27, até domingo, vai estar Ah, sendo possível prorrogaram. votar. Mudaram. Eles Uhum. sempre têm algumas alterações.
Sim, é E então, esse o mas essa é a edital. última etapa. A É a votação é a última última etapa. etapa. Uhum, Essa da votação é a última etapa. A premiação é uma festa muito bonita lá no Sebrae Lab, que é dia 8 de dezembro. Tudo indica que está no edital dia 8, né? Dia 8/12, que ninguém uhum. sabe ainda, né? Qual vai ser o resultado. Espero estar entre os três. E o resultado é nessa noite de premiação que vai sair. Ou sair um edital Sei. antes. Eu creio que sim, que seja no dia, lá no dia, porque todos os nossos trabalhos estão com eles. Ah, os trabalhos estão com eles. Vai ser tipo, vão fazer uma E exposição desses trabalhos também. fica Ai, uma que legal. exposição no dia para que todo mundo veja no dia do evento. Uhum. E E por que que como você, eu assim, fiquei a, como que é? Desculpa. eu fiquei a louca do jacarandá, desde Ah. julho eu fiz um monte. Mostra pra gente, então, você fez com a massa ou com as colagens? Ou os Pois dois? é, olha, esse jacarandá, ele tem um carinho da Sara, ele tem o carinho da Marcela Ferreira, né, daqui de Brasília, A porque a Marcela é Mar, da... e isso, olha, é, Sara, eu tenho que te agradecer porque você abriu portas, cada artesão que você chamou para estar artista, né? Para estar falando no seu Ah, YouTube, a gente está lá assistindo, a gente está aproveitando o máximo que você passe. Eu espero que nessa live a gente também consiga passar um pouquinho desse amor, de tudo isso para eles, para seguir adiante. eu acho que isso é importante. A gente precisa de incentivos assim. E algo que dê um carinho pra gente, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco sozinho produzindo. Mas não é É, assim, né? Você pode saber que tem outras companheiras ou companheiros também, né? Que podem te isso. ajudar na caminhada. E é engraçado que é um trabalho solitário, mas ele está regado de tanta coisa, tanta informação Uhum. de gente que você está ali colocando a mão na massa e está lembrando, né? E eu tenho que falar, o Arame, isso aqui eu vi com a Carol W, que é nossa referência, Com certeza. a você, a nossa referência também de papietagem de papel machê. Quem é essa menina que está falando tanto de papel machê que a gente não tinha acesso a nada disso? Eu fiquei apaixonada pelos seus vídeos, por tudo que você fala e que Ai, você obrigada. demonstra, né? Essa empolgação, assim. Nossa, quando eu comecei a falar, era uma metralhadora, assim, tipo, meu Deus, eu preciso falar que existe isso para as pessoas, porque é uma possibilidade tão gostosa e a gente é, não gasta tanto material, né? Tipo, a gente não compra, a gente reutiliza. Isso que eu acho mais legal ainda. Muito bom, muito bom. O acesso é fácil para todo Nossa, essa mundo parte. pôr em prática e democrático e versátil. É praticamente uma argila de papel, digamos, né? É, e tudo que você imaginar, você pode criar, né? Porque olha só o que que você Ó, fez, você representou. o jacarandá. E eles têm várias formas, né? Porque a semente, elas têm várias formas, né? Uhum. Aí, olha, eu coloquei o arame, que a Carol W tanto fala em arame, estrutura, né? Coloquei Aham. a massa eu aprendi com você e com a Marcela, que ela tem o blog também, que coloca lá a Ah. massa de papel machê. E assim, você vai se apaixonando, né? Tem muitas referências, Juliana Bolini, né? Que são as mais conhecidas. A Marcela, e você eu vim realmente conhecer esse ano, que foi justamente no começo do edital, que eu ficava procurando saber coisas para relembrar, resgatar todo esse conhecimento que eu tinha, né? Mas não tinha muita prática. E como é que E, foi pra você, assim, de cair a ficha, assim, tipo, você leu o edital e aí você pensou, nossa, não é que eu podia trabalhar com papel machê? Quando que você pensou? Porque, assim, nos editais é sempre assim, pintura, fotografia, objeto, escultura. E dentro da escultura, né, que a gente, pelo menos quando eu me inscrevo nos editais, eu me inscrevo lá em escultura.
com a técnica do papel machê da papietagem, como é que foi para você esse processo de escolha? É verdade, ele é tão natural, juro, como ele é tão natural assim, porque esse aí foi julho, que foi um período que Brasília estava cheia de jacarandá, a coisa mais linda, e eu catando os frutos, né? Porque depois Aham, que esse fruto ele abre, que solta as suas sementes, ele é para ornamentação, né? aham, E aí eu pensei para sair da minha zona de conforto, né? Porque eu trabalho muito com hum, bordado sim, livre. Eu gosto dessa coisa orgânica, essa coisa livre que não te prende, que você pode criar em cima, sabe? E o papel machê era algo que é aquela gavetinha fechada que estava guardado lá e um dia eu podia usar. Eu falei assim, ai gente, acho que agora é a hora. Como que eu vou fazer É difícil bordar um fruto. uhum, Não que não seja difícil transformar ele com papel machê, mas assim, é uma dinâmica totalmente diferente, né? É sair realmente da zona de conforto e tá pondo em prática tudo isso. Não sei te dizer assim, eu acho que foi pelo amor mesmo, de ver aquele fruto, aquela eu coisa. pergunto isso porque eu vou falar para as pessoas, né? A Paris, ela é a única artesã, né? Concorrendo com papel machê. Isso que é o Que mais eu incrível, tenha, assim. que eu tenha olhado os trabalhos, eu acho que sim. Então, isso é muito rico, assim. E você já participava de editais antes? Ou esse foi, assim, você viu e falou, vou participar? Como é que foi? Você já Eu, vem antes, sempre vendo editais, até sim, conseguir ser contemplada? isso era isso que a gente ia estar falando. Então, assim, para que ninguém fique triste em relação à questão de ser só, pelo menos está ainda a nível de Brasília, eu espero que o Sebrae estenda isso, né, no Brasil Uhum. todo, mas Brasília, ela favorece muito isso, de estar sempre vinculada a editais. A Secretaria de Turismo daqui de Brasília, o ano passado eu participei de um concurso, o IP bordado, o IP mais bonito bordado, e eu ganhei em primeiro lugar. Também Ah, foi que votação legal! popular. Nossa! Nossa, muito legal. Tem muito Muito incentivo, legal. então. Aqui tem bastante incentivo. E aí o que que acontece? A Secretaria de Turismo de Brasília, junto com o GDF, eles propiciam canais, que é o Setur DF, que é a Secretaria de Turismo, lá tem os chamamentos. Se você quiser participar de feira o ano inteiro, todo mês tem. Esse mês está aberto uns 10 chamamentos de editais envolvendo artesanato. Eu sou de Brasília há 14 anos e eu estou sabendo há uns 3 anos sobre isso. Porque Nossa. eu comecei a buscar nos sites, ver quais os incentivos, por onde que eu vi as feiras. Uma feira muito famosa que você também deve conhecer, a FENARTE. A Todo o FENAC Brasil, é de Recife? É, FENARTE né? tem todo, tem Pernambuco, tem aqui em Brasília, eles lançam com um nome É? diferente, isso. Cuiabá Nossa, tinha. eu não sabia. Essa FENARTE, eles, por exemplo, agora em Brasília, na Setur, está lá, edital de chamamento para participar da feira FENARTE Pernambuco, 22ª edição. Ele sempre tem uma feira nacional onde você se cadastra, exige também aqueles documentos, fotos do seu trabalho, se corresponde a essa questão cultural do local, e eles Uhum. também te favorecem, tá te, digamos, te levando, mas feiras fora de Brasília, você é que arca com as despesas. Sim. Só que dentro de Brasília existe, ou atualmente tem uns 10 chamamentos, que são feiras locais, que são Feira da Lua, Feira Expoche, quando é Feira do Morango, Feira, feira do Pet. Tem muitas feiras. Quem conhece Brasília sabe o quanto que tem feira. Tem muita feira.
Nossa, eu quero ir para Brasília. Eu tenho vontade de ir para Brasília desde Pois quando é. eu fiz um trabalho da faculdade não, da escola. Sabe aquelas feiras de ciências que tem na escola? No ensino Sim, médio, eu falei sobre a sim. arquitetura de Brasília. Aí, desde aquela época, eu fiz as esculturinhas assim em biscuit dos monumentos de Brasília, dos Niemeyer, todas essas coisas assim. E não Pois conheço. é. Pois E eu- temos. Aí o GDF ele lança todos esses editais ao longo do ano e, no caso, não tem a premiação, mas tem o favorecimento de você estar num ambiente organizado, com tudo, né? Com acesso a tudo. Que te propicia uma segurança, né? Como cidadão, né? É que é como se eles fizessem uma curadoria mesmo para colocar as pessoas Isso. lá. Isso E mesmo. aí, Aí, no caso da feira no caso do edital, acho que eu falei, né, que tem que ter a carteira do artesão, ser uhum, cadastrado, ser cado, falei, né? falou. E é isso. Então, aí o que que acontece? Como eu tinha participado o ano passado dessa feira através da Secretaria de Turismo, eu fiquei sempre, eu comecei a seguir o Sebrae, comecei a seguir esses órgãos vinculados à administração de feiras. Eu sou muito curiosa, Sara. Tudo Uhum. que envolve, eu estou lendo, eu estou vendo alguma coisa que possa agregar no meu trabalho, eu estou por dentro. E a internet, você vai buscando tudo pela internet. Tudo online, tudo online. Me cadastrei já agora, no final do mês já é a finalização e só foi presencial porque a gente teve que ir lá tirar foto, levar a obra, a gente teve que ir presencialmente. E nossa, a gente podia falar aqui para todo mundo que está na live que a Aparícia, como essa votação é uma votação popular, e aí tem um link para vocês votarem. Isso. E o link vocês podem encontrar depois no perfil da Aparícia. Tá certinho o link no seu perfil, Aparícia? Tá Só você me certinho. dizer qual que é a categoria, né? Isso é www Prêmio Brasília de Artesanato. Aí, quando abre a página, tem na barra superior votação. Aí você vai na categoria contemporâneo, é só passar para o lado as fotos. Aí tem a foto do jacarandá, o nome da obra é Jacarandá Brota em Papel Machê. E aí, depois que você clica lá no nome votar, tem um verificador, uma pequena soma de números, onde você faz a soma e aí seu voto aparece como computado. É super Ah, fácil, é bem dinâmico eu mesmo. botei. É Isso, tipo uma obrigada. verificaçãozinha que aparece, né, pro voto ser, tipo, oficializado lá. Isso. E E o que que você assim, diria para as pessoas que nunca participaram de editais, assim? Qual é a sua dica ou algum direcionamento para quem não conhece essa possibilidade dos editais? Ou que quer começar a concorrer nos editais? pois primeiramente eu busco os editais através no caso de cada capital, tem a sua vinculada a artesanato, a turismo, né? Uhum, Como eu citei a questão da FENARTE, que é uma feira em todas as capitais existe, todas as capitais têm uma grande feira, e para essa grande feira estar lá ou estar levando os artesãos para um outro estado, ela precisa de fazer esse chamamento público. Pelo menos é o uhum, que aqui a gente vê. Então, é buscar esses editais gratuitos, sempre estar lendo os sites dessas secretarias. Aqui na Setur, que é a do DF, tem uma aba só para artesanato. uhum.
Então, assim, tem um respeito muito grande. Eu espero que isso se estenda, né, para todas as capitais. Ou às vezes é como eu te falei, eu morava aqui há tanto tempo e não conhecia esse acesso. Então, às vezes a gente está no lugar e perde as oportunidades por não conhecer. Por não Então, saber. por não saber, não tenha medo, não tenha medo, Uhum. se joga. Porque assim, eu fazendo o fruto do jacarandá, eu ficava, gente, o fruto do jacarandá, eu tô apaixonada por ele, mas será se vão ter um olhar tão carinhoso como eu tô tendo para a minha obra, sabe? Sim. E teve. Olha só, eu já estou na reta final da premiação do concurso por acreditar em mim, né? Eu acreditei Você em mim. acreditou na sua ideia e se inscreveu. Eu acreditei em mim, sabe, Sara? Aí, como fazer? Eu queria fazer vários, eu queria fazer mil ideias, né? Eu queria fazer um cacho, assim, de uma obra, uma instalação, na verdade, né? Mas a Uhum. viabilidade para estar colocando não, não, não foi ideal. Eu fiz vários testes, deixar bem claro. Quando chega naquela caixa de acrílico com a semente in natura e a semente e o fruto em papel machê, eu Uhum. fiz muitos testes. Eu fiz muitos jacarandá. Estou com a sacola cheia de tantos jacarandá em papel machê que eu fiz para escolher a semente, o fruto mais bonito, para que ele Uhum. seja mais imponente, sabe? Para que ele se Nossa, tem que apresente fazer. por si só. Uhum. Então é isso, é a primeira coisa, gente, olha, eu sou tão otimista em tudo que eu vou fazer. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou otimista. Eu vou até o fim, sabe? Só vou saber Uhum. se vai dar errado se eu for até o fim. E é Uhum. essa mensagem que eu digo assim, ó, persista, insista, não desista. É uma coisa Aham. bem repetitiva, mas é pura verdade. Porque nós temos dois lados aí dos editais, né? Esse é a parte burocrática também, que não é fácil. Muitas pessoas desistem pela parte burocrática. Eu sei porque muitas vezes eu já, dependendo do edital, quando eu vi que era muita documentação, você desanima um pouco. Mas é sempre bom você pensar no seu trabalho também. Tipo, isso aqui de cuidar da documentação, da burocracia, vai favorecer o seu trabalho. Então, tem que ter a parte difícil, que para mim seria a parte burocrática, do trabalho em si, o processo. É muito gostoso a gente ver a ideia tomando forma e depois indo, né? Igual você passou por todos os processos, ele chegou ali na sua finalização. Então, isso é muito legal também. E quando eu comecei a participar dos editais, foi na faculdade, porque os professores sempre incentivam você a começar a entender como é que funcionam os editais e tudo mais. As primeiras vezes que eu fazia era gente correndo atrás de documento e não sabia direito das coisas, tinha que enviar tudo pelo correio. Hoje em dia tem essa possibilidade de ser online que facilitou demais, porque antes não tinha Muito. impressora em casa, e aí tem que imprimir em outros lugares, aí você tira uma foto, às vezes a foto não fica boa na impressão. Eram umas coisas meio assim. E Isso agora já tem mesmo. essa Era facilidade. era muito mais trabalhoso, né? Era. E você falando isso, eu lembrei. A dificuldade começa em próprio ler o edital, que é muito grande, Ah, mas você vai colher o fruto, literalmente, lá na frente. é, E a gente citou a questão, duas coisas muito importantes, que existe os editais, onde existe a premiação pagas em dinheiro, e existe sim. os editais que são gratuitos e que você vai ganhar também. Porque a partir do Sim. momento que você está em feiras, Brasília tem muito, todo mundo aqui em Brasília é apaixonado por feiras de artesanato. Aqui todo final de semana tem uma feira, lógico que está voltando depois da pandemia, né? Sim. Mas as feiras aqui é algo muito forte, muito bonito. E detalhe, Sara, além de ter todas essas feiras gratuitas,
pelo GDF, pela Secretaria de Turismo e também as feiras, existe um trabalho de feiras pagas aqui em Brasília. E tem muitas empresas que formam, que fomentam feiras São as também. mensalidades, né, que as pessoas pagam para expor, para estar nas feiras mensal, não é uma coisa meio assim? Isso, você, na verdade, não chega a ser uma mensalidade. Se você quer ir para uma feira, tem uma famosa que tem, sempre tem umas mais antigas que se destacam mais, né? Aham. Elas são, você paga um valor X para tantos dias de feira. Ele Uhum. já tem lá as mesas, ele já tem todos o local para que você chegue, só coloca o seu material para expor e faça as suas vendas. Você leva sua Uhum. maquininha, hoje em dia com Pix facilita, né? Mas eu te Com digo assim, certeza. para você ver o quanto que o mercado de artesanato de feira em Brasília é bastante grande. Uhum. Nossa, aqui na Né? minha cidade a gente meio que está engatinhando nisso ainda. Aí, ó, uma chance, começa a criar você, se você tiver tempo. É. É, eu já participei, ó, tanto é que no início eu participei de feiras que eu pagava, porque eu não tinha conhecimento das feiras gratuitas. Entendi. Então, assim, é isso que eu digo, não desistir, estar sempre se informando, porque todo mundo tem oportunidade, todo mundo. Eu vou até pegar aqui uma pergunta que me enviaram no Instagram, acho que é mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Eu só vou olhar aqui o computador rapidinho, que ele Sim, desligou. A pessoa escreveu assim: existe diferença na hora de fazer uma arte para editais, exposição ou loja para venda? No caso, ela perguntou se tem essa diferenciação. Tem, tem. porque se você quiser responder essa. Porque foi o que a gente já falou da questão da, eu até vou repetir bem aqui, da iconografia, porque ele pede para que a peça se apresente características e materiais voltados para a cultura e região, no caso do Distrito Federal e do Cerrado. Esse é o que eu falei, por mais que eu não ganhe, no caso a gente está falando da feira do Sebrae, Uhum, do Sebrae, junto com o BRB, que existe essa questão de valorizar o artesanato voltado para o Cerrado e para o Distrito Federal. É uma coisa focada, né? Aí, no caso, as feiras gratuitas, se você faz papel machê, se você faz boneca de pano, você vai com o seu trabalho. Não existe uma limitação de dizer qual produto tem que ser vendido. Seria isso, sabe? sim, é isso mesmo. Isso mesmo, porque cada edital é diferente, né? Então, Cada edital é a diferente. dica sempre é, né? Você observar o que na sua região tem de edital para cultura, voltado para a escultura, né? Se for papel machê ou papietagem, ou qualquer outra linguagem que você Isso. trabalhe. E quando eu teve uma vez que eu participei de uma exposição em São Paulo que foi gratuita. Era de exposição de arte digital. E eles deram um tema também. O nome do festival era Festival Caos Arte. E eles queriam algo. Eu não lembro o nome certinho, a frase que eles colocaram lá, que já faz tanto tempo. Mas era desenhos que envolvessem dança. Então a temática era dança. Então eu fiz um desenho digital com essa temática de dança. Eu fui selecionada, mas assim, é só para expor, igual ela falou, gratuito. Tipo, eu só expus, meu nome ficou lá. E eu fui para São Paulo eu tive que pagar todos os custos para poder participar e estar lá. Mas para mim foi muito bom interagir com os outros artistas que estavam lá, participar pela primeira vez de uma feira grande em São Paulo, tudo isso. Então, gente, só procurar, porque tem de monte. Não É, dá para participar de todas. não dá. E outra, em tudo a gente ganha, em tudo a gente aprende. A visibilidade, alguém está vendo o teu trabalho, alguém pega, anota teu nome, alguém vai em busca do teu Instagram. Um dia eu posso querer aquela peça.
né? A gente faz isso. Aham. E é isso, eles, quando é uma exposição, ou no caso, como eu participei o ano passado da feira da Secretaria de Turismo, aqui o artesanato é muito vinculado com o turismo. Isso é muito bom. Uhum. Foi o que? O artesanato era para escolher um IP de artesanato, o mais belo IP de artesanato. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei em cima do bordado para fazer um IP de artesanato. Sim. Ou seja, todos os trabalhos no qual participaram eram IPs, Era totalmente temático. É um totalmente tema que temáticos. coloca no edital. Oi? É um tema que eles colocam no edital. O tema. Como agora o tema foi, como eu falei, por mais que eu não seja escolhida, mas eu segui à risca os critérios que eles pediram, voltado para a região, para o Distrito Federal, com autenticidade, com originalidade, com criatividade, que a sua peça ela não seja cópia. Eles pedem Uhum. muito para que a gente faça um trabalho autoral. No Autêntico. edital, eles citam isso, um trabalho único, digamos assim, autoral, né? E alguns editais, eles têm a pontuação. Todas essas categorias que você falou era pontuado. Tipo, autenticidade, de 0 a 10. É, tem essa pontuação, né? Lá tem a ficha do avaliador. A gente vê a ficha em branco, né? A ficha está Uhum. em branco. Aqui tem acho que são quatro ou são três pessoas. Então, aí, primeiro avaliador, segundo avaliador, tudo como se fosse como é que eu posso te dizer? Aquelas coisas que a gente faz. Uma folha Como- de caderno, não tô lembrado o nome. Tipo É um relatóriozinho, não sei. isso, um relatório onde está lá primeiro, aí tem todos, aí eu não sei te dizer qual a pontuação, não lembro, mas tem o peso, Uhum. o peso deixa eu abrir bem aqui para te falar. Eu sei que alguns editais eles pedem currículo, eles pedem seu portfólio, eles pedem matérias de jornais. Então é muito bom você desenvolver um trabalho onde eles vejam que Pronto, você tem coerência também, né? No que isso, você olha aqui, tá. ficha, aí tem aqui, ó, uma folha de A4 no sentido horizontal, fichas de avaliação. Aí tem a pontuação de 0 a 5, onde o primeiro avaliador, o segundo avaliador e o terceiro avaliador faz a anotação. Aí tem a média da avaliação, o peso, na criatividade, o peso é 4, na inovação, o peso é 3, na complexidade, o peso é 3, na funcionalidade, o peso é 3, no acabamento, o peso é 2, na iconografia, que é o que a gente falou da questão do Distrito Federal e do Cerrado, Aham. o peso também é 2, tradição, o peso 2, votação popular também, não, votação popular não tem o peso. Então tem aqui cada avaliador vai ter essa ficha onde ele vai estar vendo todos esses critérios em cima da sua obra, né? É bem Sim. interessante. Eu Então, acho que especificamente, ah, pode falar. as pessoas, deu para entender um pouco o panorama, né, de como é. É porque cada edital é diferente um do outro mesmo, mas eu acho que as avaliações também são um pouquinho diferentes por conta desses pesos, assim, igual você falou. Mas acho que é legal as pessoas Também. elas encontrarem um edital, ler o edital, ver o que precisa e ficar em alerta, porque Justamente, você vê. É, pode falar. é muito legal você ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho e também ser premiado, né? Porque, gente, é muito legal, assim, você ser reconhecido e ver que o que você trabalhou valeu a pena, né? Teve o seu retorno. Que às vezes nem é imediato, às vezes você vai tentar vários editais até você ser selecionado também. Mas é igual você falou, tipo, Uhum. tem que persistir e vai caminhando. Tipo, não é agora, é a hora agora, mas vai chegar a hora.
Isso mesmo, tem que persistir. Até É. mesmo os próprios editais gratuitos são muito concorridos. Ah, e Então, outra coisa muito, muito importante que eu ia até passar batido de estar falando. Brasília, dentro de alguns shoppings, acho que são 3 shoppings atualmente que está tendo. Eu vou ser certa, 2, que é o Pátio uhum. Brasil e o Alameda. São 2 shoppings, o Pátio Brasil é no plano e o Alameda é não lembro agora. Porque eu termino que eu frequento mais o que é próximo da minha cidade, da minha região aqui. Aham. Dentro do shopping, Sara, a Secretaria de Turismo, ela tem uma loja onde ela tem essa locação da loja, onde abre edital para os artesãos expor seus trabalhos nas lojas, uma loja específica só com artesanato dentro do shopping. Nossa, bem organizado, né? Muito bom. Agora é super concorrido. Eu estou tentando colocar meu trabalho numa dessas lojas do shopping já faz um ano. E Uhum. a todo ano, a cada acho que é 6 meses, existe uma Pronto. renovação, eles abrem o edital, você se Uhum. cadastra, do mesmo processo. Aí manda foto, seu trabalho vai fazer parte dessa seleção, existe um número de vaga, e o que é interessante, dentro da loja do shopping, quem faz, pelo menos era assim, né? Quem Uhum. faz o trabalho de atender o cliente são os próprios artesãos. Existe uma escala, uma rotatividade, onde eles reúnem antes, fazem um pequeno treinamento de como está fazendo isso, mas o funcionário, digamos, somos nós mesmos, Entendi. Ah, mas sabe? isso é legal porque é bem organizadinho. E você aprende, né? Você conhece pessoas, você está ali divulgando também o seu trabalho. E é muito importante, e é super bonita a loja. Depois eu vou te mandar o link da loja para você ver. Ah, quero ver sim. Manda pra mim, porque eu já fiquei Muito. curiosa pra até visitar umas feiras em Brasília. Porque uma coisa que não tem muito aqui é feira, assim, sabe? Tipo, tem uma feira que aconteceu ontem, que tem mais de 500 expositores, mas é uma feira que acontece uma vez por mês, no terceiro domingo do mês. Parece que agora que tá começando a movimentar, assim, aqui, sabe? Mas assim, Tá de pouquinho em voltando, pouquinho. né? Tem isso Tá, também, né? Por causa da pandemia. tá voltando, mas olha, assim que eu cheguei aqui, aqui você não dá conta de ir em todas as feiras, para ser bem sincera, de É, né? tanta opção que tem. De participar é impossível de todas. Você Uhum. tem que tirar e tentando, porque existe a seleção, tentar se cadastrar. Eu estou cadastrada em E a uma. produção também, né? Tem que Oi? produzir bastante. E a produção, né? Também tem que ter a produção. Você, para Uhum. entrar na feira, você que já participou, você já tem que ter um trabalho bastante, tem que ter trabalho feito já bastante, senão não dá Sim, conta, é bem isso. né? E eu estou cadastrada, eu me cadastrei para uma que é no Jardim Botânico de Brasília, Natal, Jardim Botânico, é só o final de semana, ainda não vi o resultado da feira, e pela Secretaria de Turismo, quando eu me cadastrei foi começo do mês, e é assim, estou aguardando sair, se não sair, se cadastra em outra, e por aí vai. Uhum. Nossa, é legal ter esse leque, hein? De, de Uhum. escolha das feiras. Ó, quem é de Muito, Brasília já fica de olho, já entra também em contato com a Paris aí, se quiser umas dicas. Porque isso que acontece, quando eu vou me inscrever em editais, eu já pergunto para os meus colegas, e aí, você já vai se inscrever? Você vai se inscrever? Porque um vai é, tirando a dúvida do outro, porque cada edital é um edital. E aí, às vezes, você fica um pouco confusa. Você não é entende isso muito bem o mesmo. que pedem ali. Aí tem que ter essa Agora, paciência. o Sebrae lançou outro, encerrou ontem, sobre manualidades. Outro edital também com premiação em dinheiro.
15 Se mil você quiser. reais o prêmio dividido em três categorias, primeiro, segundo e terceiro lugar. Nossa. Dá para buscar, então, só os que têm premiação também, se quiser Também. se Esse dedicar. está bem recente de premiação, que eu saiba, né? Porque Uhum. o, os outros, o ganho realmente é na venda do seu trabalho, do seu produto. E também, Sim. assim, o Sebrae, né? As pessoas do ano passado que ganharam o concurso e também eles tiveram a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, eles levaram o trabalho deles, divulgou. Então, assim, abre portas. Só em estar no Uhum. catálogo, Sara, o catálogo que é um Abre, catálogo eletrônico, eles já divulgam no Brasil inteiro, em todos os Sebrais, né? nossa. Então é E, uma boa. é, e tudo Nossa, eu vou isso até ver aqui no meu estado, ver se tem uma coisa do Sebrae. pode ser que tenha, e você não está sabendo, hein? E o É, eu não tô BRB, sabendo. o BRB, que é o banco que patrocina, né, que vem ajudando bastante a difundir esse trabalho. Uma pessoa Ah, porque perguntou tem se as parceria, pessoas né? de fora podem se cadastrar, né? É Posso isso que eu estar acabei de respondendo? ver aqui. Pode? Não, no caso é voltado só para o artesão em Brasília. Mas no caso, é como a gente já havia falado antes, existem feiras, a FENARTE, que é uma feira em todas as capitais que tem, você também tem que buscar qual o trabalho porque eles focam muito essa questão regional de cada lugar, né? Como o Mato Grosso do Sul, é muito a questão pantaneira, eles querem muito trabalho. Todas as feiras Voltando da pra isso. FENARTE que vem o Pantanal tem a viola de coxo, tem aquelas Uhum. redes bordadas do Mato Grosso, né? Uma coisa bem regional, bem focada para divulgar o trabalho local. Então, pensar em direcionar um pouco esse trabalho para essa autenticidade, originalidade, não é algo fácil, é um pouco complexo, mas a gente consegue. É um pouquinho complexo. A gente Mas acho consegue que porque você estudar o assunto. Para eu fazer o fruto do jacarandá, eu estudei tudo do jacarandá mimoso. É uma planta ornamental de madeira de lei, que aqui em Brasília tem leis que não podem ser tiradas. hum, É uma planta que alcança até 15 metros de altura. É uma planta que ela está de julho a setembro. Então você começa a estudar o que você está fazendo, desenvolver um trabalho em cima do que você está projetando, porque projetando. você olhar uma semente, olhar um fruto lenhoso e imaginar que ele pode. Porque geralmente a gente vê eles como colar de mesa, como colar Uhum. brinco, né? Que também fica super bonito, mas eu falei assim, mas eu quero fazer algo que tenha um impacto maior, que seja uma semente, um fruto bem grande, né? Nossa, e ficou muito legal. E você teve essa ideia no papel machê. Ficou super Mandar original. aqui para quem chegou. É É, pra quem único. chegou agora. É o É. único. Tentei deixar as características dele, ó, tudo feito com a questão do que você já ensina, né? De amassar, sem muito amassar, da estrutura que é Uhum. importante, né? Sim, pra E ficar é isso. rígido, né? E como a gente tem infinitas possibilidades, né? Sim, dá pra fazer muita coisa. Muita E coisa. vamos deixar o recadinho de novo para quem acabou de chegar. Tô vendo algumas pessoas que a Parícia ela tá concorrendo ao prêmio. Aí agora você fala, Parícia, convidando as pessoas pela última vez lá para votação, que eu vou votar mais vezes. As pessoas podem votar quantas vezes elas quiserem, né? Isso, não tem um limite de votação. É o site é www.prêmio Brasília prêmio Brasília de Artesanato.com.br. A categoria é artesã contemporâneo e a obra é fruto jacarandá brota em papel machê.
Na verdade, é o fruto do jacarandá, que eu fiz em papel machê. Eu tô Aí aqui fiz super essa torcendo arte. pra você. Eu vou fazer minha Oi? campanha. Vou fazer minha campanha no Instagram e vou colocar o link nos meus stories para as pessoas votarem. Ai, coloca, eu te agradeço. E a Porque arte eu vou aqui, ficar muito feliz do papel machê estar entre os premiados. É primeiro, segundo e terceiro sim, lugar de cada categoria? de cada categoria. Que são Todas quatro as categorias. categorias, isso, todas as categorias vão ter primeiro, segundo, terceiro lugar, com a premiação em dinheiro, troféu. Uhum, E, Sara, quando saiu a lista, né, das pessoas que estavam, eram umas 2 folhas de A4 uhum, de pessoas. E aí depois, aí é aquilo que eu te falei, cada etapa eles vão afunilando. uhum. Aí Algumas pessoas vão pediu, saindo, né? aí atualmente são 25 que estão na categoria contemporâneo, Uhum, 25 pessoas. E é isso, a arte de arame eu fiz, porque como eu te falei, você faz, eu fiz pensando em fazer uma instalação sim. como se fosse assim um cacho de jacarandá. Mas aí a viabilidade para pendurar, eu testei várias e eu achei que ficou aquela coisa mal feita. Fiz com fio de Uhum, nylon, não gostei. Fiz com um elástico muito bonito, mas era de cor preta e para pendurar não ficava. Porque você tem que pensar, assim, eu penso, né? Você fazer uma obra, mas que também depois você possa comercializar. sim. E não valorizou a maneira com que você estava pendurando, né? Não valorizou. Isso é importante a gente colocar, porque nem sempre, às vezes, o que a gente coloca em mente que vai pôr em prática, ele vai funcionar. É, às vezes, Eu muitas fiz o das vezes. desenho, você sabe, né? Eu fiz o desenho aqui, eu falei, nossa, vai ficar lindo isso aqui. Quando eu botei na parede, que eu, não, começou Não a funciona. tudo, não gostei. E não é fácil a gente mentalizar uma obra, uma arte, pôr ela em Uhum, prática, né? É algo uhum. que você tem que ir sendo aguçado realmente, assim, meses e meses que eu fiquei trabalhando e estudando em cima disso. Amor mesmo. E parabéns pelo seu trabalho. Vou ficar torcendo aqui. A Regina tá perguntando como vota. Regina, eu vou deixar um link nos meus stories, mas você pode entrar no perfil da Aparícia. É @PortoBSB, né? Porto BSB. Tem lá, quando você entra na bio, tem lá o campo da votação, que é Brasília Artesanato, né? Brasília Artesanato, Prêmio Brasília Artesanato. Eu digo assim, procure acessar esses canais que dá muita. Pode não ser dentro do seu estado, mas ele abre horizontes, ele abre nossa cabeça ali, nossa mente. Porque eu vejo muitos outros canais que não é voltado para o meu trabalho, porque eu gosto de ver o que estão colocando na arquitetura, eu olho tudo de arquitetura, o que estão colocando em cima daquela mesa, o que estão colocando Uhum. naquela parede, dentro da cerâmica. Eu sou apaixonada por essas coisas de tudo que envolve arte, né? E isso, a gente pensa que não extrai alguma coisa, você vai tipo que exercitando a sua mente, eu acredito. Uhum. E vai O criando seu olhar. repertório também, né? Essa coisa de você criar repertório. Você tem que ver, 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 ver. E criar a partir do que você vê, né? Porque o que você fez como se fosse um exercício de observação também, né? Você fala, poxa, tem esse critério aí que tem que ser algo regional. O que que eu vou fazer? E você começou a observar. E dentro do seu campo ali, né, focou em uma coisa, começou a trabalhar a partir daquilo ali. A Espero que partir você daquilo. continue essa série, porque agora você ficou com várias peças, né?
Vai dar muitas, para muitas expor peças. bastante. Eu quero. Agora é um outro. Eu estou desenvolvendo um outro trabalho com aves do cerrado. Aves? Aves do cerrado em papel machê e papietagem. Ah, Tá? A depois eu coisa quero ver. mais. Eu sou suspeita para falar. Você quer ver? Eu quero, tá aí já? Eu deixei ele Mostra pra aqui mim. para. Gente, Olha só! Eu acho que eu vi uma foto. eu Você já postei uma foto. postou. Você postou. E esse é Essa papietagem, é papietagem e papel machê. os dois. Isso, e é incrível. Tudo da ave eu também estudei, Uhum, dessa jassanã, é uma jassanã. E quando ela vai dar um voo raso, ela abre a asa e é branca. Ela é toda de cor cinza muito escura, que chega a parecer preto. E quando ela vai uhum. voar, que ela abre a asa, é branco dentro. Aí então, ó, através da leitura, eu coloquei esse detalhe aqui como se fosse a asa dela abrindo, né? Aberta. Vocês estão Abrindo. vendo a asa, né? Aberta aqui. Nossa, muito legal. Muito É fofa, uma coisa né? que eu falei, gente, será que é um pato? Eu fiquei assim. Não sei se eu conheço, nunca vi. Eles chamam de, ela tem vários nomes, né? Eles Uhum, chamam de galinha, frango d'água, jassanã, eu não estou lembrado os outros nomes, porque são muitos nomes, e ela é muito abundante no cerrado, em locais no Brasil inteiro, na verdade. aham. Locais de água, né? De brejo, para esse tipo de ave. Então, assim, é um outro estudo, é para pôr na parede, ó. Tem aqui o ganchinho, Ah, tem um ganchinho. Você tá fazendo família? Tipo, tô, várias, tá? tô fazendo a família. E assim, você começa a se apaixonar, né? A papietagem que te leva para infinitos lugares, né, Sara? É E, bem isso. e Isso que é o mais legal. seu YouTube, suas dicas de papietagem são fantásticos. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu adorei nosso bate-papo. Ó, a gente ficou mais de uma hora até. Jura? Juro, passou Ai, rápido, né? Falei pra você que ia ser passou tranquilo. muito bom, muito prazeroso. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que perguntaram se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Eu vou deixar aqui no Instagram e vou subir lá no YouTube também. Bom, então é isso. Fica o convite para vocês seguirem também a Parícia. Vou falar de novo o arroba, que é arroba PortoBSB, que vai estar o link de votação lá até dia 27 de novembro, próximo De domingo, né? novembro. Isso, E vamos dar essa forcinha aí à comunidade do papel machê da papietagem para ela levar esse prêmio. isso. Obrigada, um abraço a todos. E é isso, difundir aí o artesanato e espero ter esclarecido, né, sobre as Uhum. feiras, as oportunidades que aqui em Brasília tem, mas em cada lugar vai ter. E se não tem, Sim. vamos criar, né, Sara? Por que Sim. não? É, porque Né? o tema dessa live é o edital, né? Então, o nosso conselho é que as pessoas de cada região você busque, né, o edital da sua cidade pela internet e observe quais são as regras, porque realmente cada um é diferente um do outro, mas o legal é você começar a criar portfólio dos seus E trabalhos, porque é eles sempre importante. pedem, você vai se inscrever, tem um tema, tá? Mas o que que você já fez antes? Então, você vai criando as suas peças, vai fotografando, né? Então, para você criar esse acervo das suas imagens, dos seus trabalhos, enfim, para você já ter algo para mostrar. Isso é importante também. E até mesmo o nosso processo evolutivo, né? É, Através do catálogo, das fotos, você vai às vezes você vai vendo ali o que é que eu posso melhorar, naquela peça eu, né, pode estar uhum. acrescentando, isso é importante também.
E uma coisa que me veio na minha cabeça agora é que às vezes a gente pensa assim, ah, nem vou tentar, tem tanta gente que é talentosa, que já tá lá na frente de mim, eu tô começando agora e tal. Cara, essa vozinha vai vir na sua cabeça e você chuta ela, joga ela Isso de lado. mesmo. Porque mesmo que você não seja aceito, você tá criando a experiência de participar do edital. Você vai criando o Perfeito. corpo, entendeu? É aquela coisa de falar. Tem uma pessoa que eu sempre assisto que fala, você vai criando envergadura, você vai tomando o corpo. Então você tá meio fraquinho? Tá. Só que daí você tem que ficar exercitando ali, entendendo como é que é o processo para você ganhar esse corpo, né? Para você poder ir avançando. E é só assim. Isso e é aquela coisa, você está com medo, está insegura, vai assim mesmo, né? É. Não tenha. Até porque hoje, eu olhando os trabalhos, dentro do atual, do contemporâneo, está lá o primeiro e o segundo lugar que ganhou o ano passado. Ai, cortou, não ouvi. Dentro, falando dessa questão de enfrentar os medos, Aham. de buscar isso, atualmente, dentro do contemporâneo, está lá os que ganharam o ano passado o primeiro e segundo lugar. Eles estão Uhum. competindo novamente. Sim, E, assim, nem por isso você tem que deixar de tentar, sim, né? é Se você, se a verdade. gente, todo mundo na votação está por igual. O que vai Aham, diferenciar, o que vai diferenciar é a votação. é a votação. E se Então é encaixa isso. naqueles critérios, né? No qual a gente falou. E eu tive até uma ideia aqui de fazer alguma live falando sobre portfólio, porque isso é muito importante, essa criação do portfólio do artista, do artesão, para as pessoas também entenderem, né, como é que é esse processo de você enviar isso. Porque como a gente está trabalhando com o visual, é muito importante que você faça algo bem estruturado, que a pessoa veja que você teve o cuidado de fazer bem certinho, né? Mas esse é É, um tema para uma outra live. não, você tem um monte de tema, né, para muitas lives e é importante esse esclarecimento. Esse sobre os editais gratuitos e editais pagos é de extrema importância para o artesão, para sair da zona de conforto, para a gente correr atrás de até mesmo olhar o nosso trabalho e ver que ele é possível concorrer. Às Sim, vezes um ajuste ali, um outro ajuste, ele pode sim estar concorrendo e estar ganhando uma premiação. sim. Acreditar em você, né? Acreditar na sua ideia, né? É, e é aquilo que eu falei, eu sou muito otimista, cara. Tudo que eu vou fazer, Nossa, eu eu também sou acredito. demais Você otimista. também? Eu sou. Aqui estão Que falando, bom. Marcelo Biagio, esse tema é importantíssimo, seria muito legal. Quero estruturar alguma coisa, vamos ver. É que tanta coisa que eu pelo menos essas coisas de estudar edital, portfólio, eram coisas que eu estudei dentro da faculdade, né? Então já veio meio que, eu já aprendi, pra mim já fica, não sei se é automático, mas o processo já foi muito bem definido lá atrás, então parece que já você meio que passa batido, sabe? Falar, isso Sim, daqui tá assim, mas eu vejo que algumas pessoas talvez precisam ter isso que eu aprendi lá atrás também, que faz sim, diferença nos pesos sim. lá. E isso é importante. É justamente, e aí você focar em cima disso, né? Do que é peso. E É, é, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se você tiver um edital, se estiver inscrito, se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, um direct, que a gente ajuda aí o que tiver alcance para desmistificar, né? quem quiser conversar comigo também estou aberta. E se você que É já um tema que é participou pouquíssimo também, falado, aliás, é um tema pouquíssimo falado. é verdade. E é aquilo que eu te falei, tem muitos, existem muitos. Por exemplo, dessas feiras nacionais, eu não sabia que existia essa possibilidade. Eu vim Uhum. saber porque dentro dos editais aqui está lá. Se você tem interesse de participar em tal estado, eles têm toda essa oportunidade também para estar levando você para outros lugares. Existe um custo, mas é aquilo.
tudo hoje existe um custo, né? Sim, mas é isso, assim. Vamos, tipo assim, participa de um, e aí depois vai participando de outro. Feira, às vezes eu gosto de fazer, às vezes eu não gosto. Pois é, Aquela feira, coisa. Experimenta ver se é sua praia, se não é. Porque se a gente está fazendo um trabalho, é porque a gente também quer ter retorno financeiro. Então você precisa experimentar, né? Se isso é para você ou se é não é. Porque isso tem muitas mesmo. pessoas que são muito boas, eu falo por mim. Eu sou muito boa no fazer, em estar sozinha produzindo. Na hora da venda, né? Porque o presencial é muito difícil, muito mais diferente do que o online, que é por mensagem. Então, quando você vê várias pessoas vendendo, e você tá ali, você é mais uma pessoa de várias outras pessoas que estão ali, que a pessoa pode escolher. Qual que vai ser o seu diferencial para a pessoa levar o que você tem? Você também tem que ter a sua presença ali, sabe? De saber conversar com as pessoas. Tem gente que tem mais facilidade, aí tem gente que já é mais tímido. Por isso que eu falo também para testar isso. Leva sempre um amigo, para você não ficar sozinha. Faz amizade com o É, coleguinha da mesa do lado. São essas é isso coisas. mesmo. É perder, se superar a cada dia, É. né? Eu acho, eu trabalhei com vendas por muitos anos também. Ah, que E legal! assim, eu acho que todo mundo devia vender alguma coisa na vida. Eu até brinco isso, porque você abre portas, sabe? Uhum. O Marcelo, Sara, essas lives nos ajudam muito. Gratidão. Pessoal, se vocês Que tiverem, bom. como é que é? Dicas ou de convidados que eu possa chamar aqui, fala também por mensagem. Ah, Sara, seria legal você convidar tal pessoa, convidar tal pessoa. Que daí É eu isso tenho mesmo. um leque de possibilidades. A gente se conheceu, né? Eu correndo, desesperada com esse projeto. Fui atrás da Sara na dúvida se pintava a peça, né? Eu te mandei até foto, ela pintada, eu já não gostei. É aquilo, é como você falou, a dica que você me deu me ajudou bastante. Faz os testes, bota em prática, que aí você Uhum, vai olhar visualmente como vai ficar isso e se vai te agradar ou não, né? sim. É fazer. É. Porque às vezes a gente fica muito no mental, né? E esse mental de ficar, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você não sai dali da sua cabeça. É isso mesmo. Então, põe em prática, ver se é isso mesmo ou não. Mas quero agradecer a todo mundo que ficou até o final da live, né? Essa live vai ficar gravada para as pessoas verem depois. Eu quero agradecer muito pela Aparícia ter aceito o convite de estar aqui batendo um papo comigo. Faz tempo que eu não faço live com convidada, né, aqui agora. E eu quero voltar, assim, a ter mais frequência, porque eu sei que isso inspira, né? E o intuito de fazer essas lives com convidados é isso mesmo. É, trazer as histórias das pessoas, das histórias de superação, as histórias de sucesso também, para que vocês possam trilhar o seu próprio caminho dentro das técnicas, que é o que mais me motiva, né? Então é Sim. isso. Cada trabalho é um desafio, né? E é encarar o desafio. E muito obrigada pelo carinho, pela receptividade sempre. E um abraço. De nada, E tamo pode junto. contar comigo para qualquer dúvida, qualquer coisa. Comigo também. Aí a gente se fala, eu quero saber do prêmio depois, viu? Tá ótimo. Vou estar com certeza compartilhando com todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Aqui é só beijo, você, tá? Já obrigada. fica tranquilo, tá?